Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao perfil Irmãos de Luz. Estamos aqui mais uma vez, segunda-feira, 19 horas, com o nosso encontro semanal para falar de um tema espírita, tema livre. Hoje não teremos o papo reto, em virtude de conflito, limitações de agenda. A minha está aqui à disposição. Yuri não conseguiu confirmar, mas estamos levando aqui nosso compromisso. Não é só com o papo reto, que é muito importante e é um projeto ter dado certo, mas também continuamos aqui com o nosso encontro, nossa live palestra espírita semanal e com a participação de vocês. Boa noite, bem-vindo, Adalice Moraes, seja bem-vindo. E vamos dar sequência. E como eu sempre proponho, as lives são abertas, previamente combinadas. A gente tratar de algum tema e podem ter participações aqui de vídeos, com tempos previamente combinados, porque a gente tem que disciplinar dentro do tempo do Instagram aqui. Embora ele tenha sido muito bonzinho com a gente ultimamente, passado um pouquinho de uma hora, a gente vai levando, né? Para contribuir com mais ideias, mas a gente sempre tem como disciplina aquela uma hora, né? Ou 50 minutos, uma palestra de como leva um tempo na vida presencial. Então, vamos fazer um início aqui bem breve, como a gente faz sempre no Centro Espírita, né? Em respeito aos presentes encarnados e os desencarnados, vamos devagarzinho e acelerando gradativamente para falar sobre um tema legal. E o tema desta noite podemos abordar outros, mas é um tema que eu faço questão de trazer aqui, que é sobre o carnaval. Vamos aproveitar essa parada aí de pandemia, tem os carnavais particulares, familiares, mas também tem os carnavais clandestinos, tem o povo teimoso, tem um povo aí que tem dificuldade de disciplina, o negacionismo, o anarquismo. Eu sou sempre a favor do caminho do meio, do equilíbrio, da seletividade, sem extremismos. Mas uma coisa é fato, tem que ter o distanciamento social, tem que ter o álcool gel, tem que ter as máscaras, e nem pública nem privada, nenhum tipo de festa para promover a aglomeração. Vamos respeitar a legislação mundial, as recomendações mundiais da OMS, os órgãos pesquisadores, cientistas, independente de questões políticas, ideológicas, A, B, C, D, vamos seguir o caminho do meio para que a gente aproveite mais a nossa vida, leve em consideração aí o futuro. E vamos lá. Inicialmente, isso aqui vai ficar gravado também no IGTV. Lembrar um pouquinho aqui da história do Carnaval. Carnaval, como todos sabem, é uma festa que precede e tem a ver com um fenômeno católico, uma prática católica, embora nós somos espíritas, nossa base é o Evangelho, é o Novo Testamento, mas estamos dentro de um contexto, na grande maioria aí do mundo, catolicismo, judaísmo, nossos calendários são adequados os significados e as significâncias das palavras e como ele influencia esse nosso cronograma e nossa vida. Então uma pessoa pergunta, por que a terça-feira, dia 16, é uma feriado do carnaval? Embora uns comemorem, outros não, vou falar disso aí daqui a pouco. A gente tem uma linha de raciocínio que varia no mundo inteiro, mas é o período que começa a quaresma, os 40 dias para a chegada da Páscoa. Aí tem a ver com todo aquele contexto, os 40 dias de jejum de Jesus Cristo, toda aquela passagem, você vê também a Via Crucis, a ressurreição, aí entra a sexta-feira da Semana Santa, o Salve Aleluia, e domingo de Páscoa, onde o coelho, que é apenas um significado, não foi o coelho literalmente, mas representa a prosperidade, a fertilidade, a abundância, a multiplicação,
das verdades de Jesus, que a gente traz tudo para o consumismo, né? A questão do ovo da Páscoa, dos presentes, como o Natal também, ninguém se lembra do mestre maior aniversariante. Mas lembrando aqui, rapidamente, que o Carnaval é uma festa tradicional, popular, realizada em diferentes locais do mundo. Isso aqui eu trouxe do site Brasil Escola, sendo a mais celebrada no Brasil. Apesar do forte secularismo presente no Carnaval, a festa é tradicionalmente ligada ao catolicismo, como eu falei, uma vez que sua celebração antecede a Quaresma, acabei de falar. O Carnaval não é uma invenção brasileira, pois sua origem remonta à antiguidade. A palavra Carnaval é originária do latim carnis levale, cujo significado é retirar a carne. Este sentido está relacionado ao jejum, que deveria ser realizado durante a Quaresma, e também ao controle dos prazeres mundanos. Mas isso a gente vê na prática, né? Principalmente aqui no Brasil, nas principais capitais, Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e outros. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis. E a gente muitas vezes faz o contrário, né? Então, alguns estudiosos entendem como uma festa cristã, o espiritismo, o espírita é cristão, pois sua origem, na forma como entendemos a festa atualmente, tem relação direta com o jejum quaresmal. Então, teoricamente, o Carnaval começa na terça. Mas a gente já começa aqui, particularmente em Salvador, na semana anterior, né, com a entrega da chave da cidade, na quinta-feira, e já inventaram o pré-carnaval, que ainda tem em outras cidades, e aqui em Salvador ainda tem fuzuê, furdunço, pipoco, e todo vai estourando aí. Isso não impede que sejam traçadas as origens históricas que mostram a influência que o Carnaval sofreu na Antiguidade. Na Babilônia, aí já remetendo à Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos como Carnaval. As sacéias, que era uma celebração de um prisioneiro, assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, ou seja, fantasia, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Poligamia lá era normal. Até hoje em alguns lugares. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Aí você vê, nossa senhora, miséria. Aí remete àquilo dos flagelos, né, que simbolizam o sofrimento de Jesus Cristo e tal, como fossem os pecados da carne. E aí passa, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas passa num rito pelo equinócio da primavera, lá, aqui, né, trazendo o outono, mas aí, claro, não bate, aí a adequação de acordo com o calendário, as festividades de final de ano, emenda com o início do ano, a ponto de criarem aquela ideia de que o ano só começa depois do carnaval. Então esse ano não vai começar, né? Porque não tem carnaval, por causa da pandemia, então não vai ter carnaval esse ano. Desde o ano novo na Mesopotâmia, porque cada calendário no mundo inteiro também tem variações. O calendário hebraico, que é diferente do judeu, que é diferente do católico, e daí vai. O nosso é o greco-romano, melhor, gregoriano, perdão. Então, o que havia de comum nas festas era a subversão dos papéis sociais, a transformação da figura do prisioneiro temporária e uma humilhação do rei frente ao seu Deus. Ao seu Deus, a influência do politeísmo. Mas enfim, aí vai passando por Roma, a Saturnália, a Lupercalia, os eventos, as formas de tratar isso aí. Então as festas eram celebrações pagãs e eram extremamente populares, eram festas do povo. E para o que tange a Igreja Católica, foi criada também a questão da Quaresma, que são os 40 dias. Mas como é que o mundo se comporta no Carnaval, Trajano? Bem diferente em vários lugares do mundo. O Carnaval não é comemorado somente no Brasil. Vou dar algumas citações aqui e alguns exemplos. No período do Carnaval brasileiro, acontece no Reino Unido, né, o Shrovetide. Shrovetide, que significa confessar pecados. É a comemoração do Carnaval britânico. Nos Estados Unidos, o Carnaval resume-se à celebração do Mardi Gras, que é a terça-feira gorda. Vários estados celebram o Carnaval. O mais tradicional estado de lá é New Orleans, onde durante o Mardi Gras desfilam pelas ruas mais de 50 agremiações. A agremiação mais conhecida é a do Baixos, que possui gigantescos e originais carros alegóricos. Na Alemanha tem a figura também dos centros urbanos, a Floresta Negra e nos Alpes, nas regiões lá.
A cidade de Bonn é muito carnavalesca, usam fantasias, aí entra já as figuras do Pierrot, as fantasias com as caras pintadas, com aqueles chapéus pontudos, né? Lembra muito o bobo da corte também. E vamos lá, tem o Carnaval de Veneza, tem o Carnaval lá no Japão, mas nada se compara ao Carnaval de Salvador, que é o maior carnaval do mundo, dos trios elétricos, desde a invenção do pau elétrico pelo trio Dodô, Osmar e Temístocles, que eram estudiosos da ciência sonora, da produção de sons, se discutia a questão da acústica, e inventaram o chamado pau elétrico. Inicialmente, Dodô e Osmar Macedo, pai de Armandinho, era uma dupla elétrica, e faltava um. Veio o Temístocles, que veio a ser o trio elétrico, e daí deu o nome, inicialmente a Fubica, que foi um Ford antigo, que eles tinham lá quase sem uso, e adaptaram e saíram pela cidade fazendo som. Daí surgiu o nome trio elétrico. E é uma festa que dos anos 50 para cá cresceu muito em quantidade, qualidade e profissionalismo. O Rio continua com o samba e também as marchinhas, as bandas de rua locais, que permite até crianças brincarem alegremente, de uma forma romântica, moda antiga. São Paulo também, Recife tem um grande forte Olinda, também com Recife a questão do frevo, que também tem uma influência muito grande. E o que todas essas, as principais? E no resto do Brasil praticamente são dias normais. Ah, é carnaval, beleza, vamos fazer uma coisinha de clube aqui, mais parecido com a Europa, principalmente no sul do Brasil. No norte já tem a questão do samba do boi bumbá, a questão também dos ritos religiosos. Mas o que movimenta o negócio, as pessoas, a indústria e a segurança pública na sua complexidade, hoje, principalmente Salvador, Rio, São Paulo e Recife, pelas multidões e aglomerações. E o que a gente pode advir daqui, gente? O que a gente vai falar de carnaval a nível religioso e no ambiente espiritualista? Vamos lá. É bom se lembrar também que o carnaval é a reunião de pessoas. Enquanto pessoas são seres individualizados, cada um com sua psicologia, uma questão social que é muito forte e no afã de popularizar, mesmo com as segregações, vou falar por Salvador aqui que eu conheço melhor, tem corda, não tem corda, a gente não vai entrar nesse mérito, a separação do rico e do pobre, a tensão dos cordeiros ali, com a separação de quem quer brincar isolado, no seu um conforto relativo, na tensão social, as necessidades, as mazelas se misturam com os confortos. Há uma série de coisas a serem abordadas, que vão desde a necessidade econômica, da subsistência, da superação das dificuldades, mesmo que momentâneas, que se mistura com a questão das bebidas, das drogas, as fugas que o carnaval promove. Trajano, então, pelo que você está falando aí, o carnaval hoje é uma coisa ruim, uma coisa para fugir dele. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não sou do tipo revoltado nem extremista. A gente gosta de falar assim que a boca fala e que o coração está cheio. Mas eu vou além. O corpo fala o que o coração e a mente está cheio. Quando a gente vai para o carnaval, preparado com amor, paz, prevenção, cuidados, principalmente não descuidar da alimentação, da psicologia, não aceitar provocações, porque hoje em dia o ser humano ele procura em fugas, muitas vezes da forma de violência, uma forma de se encontrar. Há uma necessidade de provocação, isso vale para casais, grupos, pessoas que andam sozinhas. É uma série de cuidados, andar com celulares expostos. E toda a estrutura que envolve o carnaval, de arquibancada, camarote, profissionais de toda a ordem, falo por mim, a engenharia, o olhar dos bastidores é bem diferente do folião. O pessoal da área de saúde, o pessoal de advogado, o pessoal motorista, que trabalha profissionalmente e não curte nem a questão da bebida e está ali. A gente vê as coisas de uma forma mais clínica. E o ser humano dá muitos vacilos. Ele abre espaço para muitas coisas. Mas eu ouvi um cantor dizer que o artista tem que ir onde o povo está. Concordo. Poeta. Só que muitas vezes esse artista
faz o contrário, ele não vai onde o povo está. Ele faz com que o povo vá atrás dele. Um afã de alavancar negócios, alguns. Vendas de shows, letras deturpantes, degeneradoras, muitas vezes de uma forma agressiva com as mulheres, incitam violência, mesmo que subliminares. E isso tudo dentro de um contexto que a gente vem lembrar aqui de quaresma, religiosidade. O carnaval é uma festa complexa. Falando aqui por Salvador, uma população de 3 milhões, muitos viajam, muitos ficam. Em 3 circuitos oficiais, que nós chamamos aqui de circuito Batatinha, Pelourinho, Dodô e Osmar, Barra Ondina e Avenida 7, até Castro Alves. E tem os circuitos alternativos, porque senão vai desafogar com qualidade em carnavais de bairro. É toda uma coisa pensada, que até o passado botava coisas bestas e achando que o povo ia ficar lá nos bairros mais distantes para não vir para o centro. Começaram a botar coisas melhores, envolve negócios, envolve patrocínio. É muito trabalho para a segurança pública, é muito trabalho para a polícia, que são heróis, os bombeiros, e ainda assim muitas vezes são mal julgados, ignorando essas tensões psicossociais envolvidas. E o que a gente vai trabalhar aqui, as questões espirituais. O ambiente espiritual do carnaval é um ambiente muito pesado. Há de convir que, para quem brinca, seja aqui, no olho do furacão, como eu gosto de brincar, ou fora daqui. Eu já passei carnavais que eu disse, eu quero fugir. Eu ia para uma praia, eu ia curtir, relaxar. Eu procurava, boa noite, Zade, eu procurava locais que eu não queria ver um acorde de axé music, um acorde, nada contra axé music, respeito todos os gostos. A gente curte também. Mas eu queria paz. Quando eu queria folia, eu ficava na folia. Eu falo por mim. Muita coisa precisa melhorar ainda, inclusive quebrar certos paradigmas sociais, econômicos, que estão sendo ignorados, o conforto do ir e vir de populações. De moradia, de questões urbanísticas, estão sendo ignoradas, precisam ser repensadas. Porque geram tensões sociais. Geram encontro de espíritos, cada um com suas necessidades de fugas, psicologias abaladas, e muitas vezes do nada procuram desafogar em forma de violência, drogas, excessos de toda a ordem. E aí é trabalho para as estruturas, as instituições públicas. Segurança pública, saúde, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, conselho tutelar com crianças e jovens expostos. Mas, Trajano, você está falando muito da questão psicológica, uma questão física, social, que a gente não vai entrar no fino aqui, porque eu também não sou especialista da questão sociológica, mas eu estou falando como espírita, como folião e como trabalhador da engenharia. Nossa base aqui do nosso relato também é a obra de Manuel Filomeno de Miranda, com Divaldo Franco, da trilogia Obsessão. Tormentos da Obsessão, Painéis da Obsessão e Sexo-Obsessão. Sexo-Obsessão tem como roteiro principal a pedofilia e um link, pode-se dizer assim, uma ligação dentro do contexto do livro, com as legiões do mal orquestradas pelo Marquês de Sade, que, quando encarnado, na época de Paris, se não me engano, de Luís XIV, promovia orgias nos seus palácios, seu palácio, como forma de pagamento de favores sexuais de crianças, de pessoas que ele emprestava dinheiro. E ele atua no plano espiritual justamente na sodomização dos espíritos mais invigilantes, aqui na Terra encarnados, e o carnaval é a principal festa delas. Ah, mas você está dizendo que o carnaval não presta. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que as mentes invigilantes, frágeis, são alvo fácil, presa fácil para o carnaval.
Tanto é que existem vários tipos de carnaval no Brasil e no mundo. Por que eu tenho que procurar o mais violento, bagunçado e que vai ferir minha alma, minha dignidade, em troca de prazeres efêmeros e fugazes? A vida é curta, vou curtir a vida. Onde é que estão nossos valores principais? Qual a missão sua aqui na Terra? Aí alguém pode estar pensando, não, mas o carnaval tem os camarotes que são mais seguros, a questão do abismo social que tensiona as relações. Eu fiz por merecer. Concordo, você trabalhou muito, fez por merecer, mas são ambientes também de muita droga e promiscuidade. Não é uma antipropaganda, é uma realidade. E sempre o sistema público é o mais atingido, daquele que a gente vai pagar também. Mas voltando à questão espiritual. No livro de Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno Miranda, em alguns momentos ele chega a trabalhar com o Divaldo Franco, as ondas de energia negras que se aproximam das regiões de mentes invigilantes não vão atrás das boas, eles vão atrás de pessoas que se permitem aquela obsessão subjugadora e fascinadora. Não vamos entrar aqui no mérito de como algumas religiões ou pensamentos religiosos entram mais radical e dizer, não, é festa do diabo, é festa do cão, é festa do capeta. Não, não existe nada disso. O céu e o inferno estão dentro de nós. Portanto, cabe a nós, pelo livre-arbítrio, a responsabilidade decidir. Eu quero o caminho do bem, eu quero o caminho do mal. Eu sou influenciável ou respondo para meus atos com responsabilidade? Acontecem muitas coisas no carnaval, feito por pessoas, que é muito comum aquela frase. Eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu nunca me imaginei fazendo aquilo. Olá, Yuri. Chegamos com a nossa surpresa aí de hoje. Não é um papo reto, mas vai se tornar, né, Yuri? Então, meu amigo está chegando aí. Irmão. Boa noite. Boa noite, rapaz. Eu fui fazendo um aquecimento aqui, aquecendo as baquetas. Oi? Aquecendo as baquetas aqui, afinando os instrumentos. Sim, sim. Estava afinando os instrumentos aqui, que eu disse, olha, o projeto hoje aqui é solo e deixar acontecer. Uhum. É, rapaz, Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Cara, é complicado. Está me ouvindo, vendo? Tô te ouvindo sim, meu queridão. Aí, pronto, mas tem o Wi-Fi aqui nesse horário de pico é complicado. Aí eu botei no 3G aqui. É, né? Boa noite, Yuri. Boa noite quem está vindo aí na corda do caranguejo com o Yuri. Não, eu estou fazendo uma introdução aqui, recapitulando, depois o pessoal vai ver aí no IGTV, que hoje eu estou a fim de falar um pouquinho, aproveitando essa maré mansa, digamos assim, que a pandemia nos trouxe do carnaval, para refletir sobre essa festa, que ano que vem vai ter, né, com fé em Deus, muita gente vai curtir. Eu já tive a pretensão, já me arrisquei, desde que eu morava na Barra, que eu tinha ainda um desktop enorme lá em casa, eu já fazia textos, né, e reflexões sobre o carnaval, inclusive palestra. E eu brinco dizendo mesmo que eu recebia muito bombardeio com isso. Faltava luz lá em casa, a internet sumia, eu ficava com dor de cabeça, eu falei, opa, alguém não está gostando aí que eu fale de carnaval. Eu sentia na pele isso. E hoje eu estou aproveitando aqui uma segunda-feira de carnaval, de pandemia, e você também é uma autoridade no assunto, tem muito que contribuir aí
na sua área profissional, como espírita. E eu disse, não, bora falar hoje de carnaval, religião e espiritualidade. Sim. E esse início aqui, esses 20 minutos, eu tenho falado, para quem vai assistir depois no IGTV, eu tenho falado sobre a história do carnaval, de onde surgiu a palavra carnaval, Carnevale. o carnaval pelo mundo nas diversas formas, o carnaval nas diversas formas no Brasil, que muita gente pensa, no Brasil todo é igual a Salvador, Rio, São Paulo, Recife. Não. Tem lugares, a maioria do Brasil, a vida é comum. E tratam o 16 de fevereiro como um dia normal, início da quaresma, que vai desembocar na questão lá da Sexta-feira Santa, o Salve de Aleluia e o Domingo de Páscoa. E a quaresma se refere ao período de reflexão de Jesus, o período do jejum, o período de... que aí entra muito aquele contexto bíblico, que eu estava puxando aqui até um texto para o pessoal ler depois, aí provocar, na questão dos pecados. E desde a antiguidade já se falava da história de um prisioneiro, passando pela Babilônia, que se vestia de rei, ou seja, projetava o alter ego dele, a fantasia dele, inclusive com a questão, digamos, qual a palavra que eu devo usar aqui, mais pecaminosa com mulheres, porque era normal a poligamia naquela região, até hoje em alguns lugares, e que depois era submetido a chicotadas, ou chicoteadas, como forma de flagelo, punição pelos pecados materiais e pecaminosos. Você vê o simbolismo que o carnaval já traz, desde a época da história antiga, passando por Roma, pela Mesopotâmia. E hoje? O que a gente vê o carnaval e hoje? Veneza trata de um jeito lá, os pierrots, as fantasias, a França também, a Alemanha de uma forma sutil, bom, algumas ruas, o Reino Unido também. Mas quando a gente vem para o Brasil, Yuri, a gente tem escolas de samba no Rio, que não ficam limitadas às escolas de samba. Tem as marchinhas nas ruas, mas tem uma coisa em comum ainda com a história antiga. Eu vou deixar aí para você continuar. Tem uma questão da história antiga, que é a questão dos prazeres mundanos e efêmeros, descontrolados. Isso tem em Olinda, tem em Recife, tem em Salvador. E aí eu deixo uma reflexão. Gente, carnaval não é festa do demônio, do capeta, do diabo. O céu e o inferno está dentro de nós. Então, antes que me xinguem, me apedrejem, pelo amor de Deus, o Trajano não está fazendo antipropaganda do carnaval. Você pode vir cá para o carnaval, mas venha bem resolvido, venha com paz no coração para brincar a festa com os cuidados necessários, né, Yuri? Não sair se exibindo com celulares, com joias. Gente, o mundo é real. E há uma tensão social que... Fora carnaval, tem que levar 4 horas falando aqui. Mas carnaval é uma festa que mistura ricos e pobres de classe média. Tensões e sonhos, frustrações. Aí eu exemplifiquei aqui a questão do cordeiro, que fica na tensão social ali, aquela discussão da seletividade, de quem pode e quem não pode, né? Aqueles que precisam vender o seu ganha-pão. E aí eu falei muito aqui, fazendo um resumo para quem está chegando depois vai assistir no IGTV, eu falei da base do nosso trabalho, que é Manuel Filomeno de Miranda, Sexo Obsessão. Que é a história de um padre pedófilo, mas tem as legiões do mal, o Marquês de Sade, que quando encarnado aqui, fazia as orgias como forma de pagamento dos pobres que ele emprestava dinheiro, com crianças, e hoje atua nas legiões do mal. E o carnaval é seu carro-chefe, não para todo mundo, Yuri, mas as mentes invigilantes, que ele faz subjugação marionete com os seus comparsas. Então o carnaval não é uma festa do mal, nem do bem, porque o bem e o mal está dentro da gente. Então o meu olhar é de fulião, profissional que trabalhou na festa há muitos anos, o olhar da gente passa a ser clínico, você também conhece de perto, e claro, né, espírita, terapeuta. Boa noite, Yuri. Boa noite, meu amigo. Prazer novamente estar aqui com você, falando de um tema tão importante, tão, né, levado a efeito no sentido
de controvérsias, de radicalismos, de extremismos. Por outro lado, que envolve toda uma cultura de uma sociedade, e que temos que ter muita cautela ao se dirigir às festividades carnavalescas no que tange a se devemos julgar ou não. Sabemos que todo esse processo dessas festas, já como o Trajano falou, já aponta desde da Grécia Antiga, né, com o culto à deusa Ísis, e mais profundamente a questão de cujas máscaras ali representavam diversas entidades deusificadas. Então, o ponto de que todos nós devemos partir de princípio é que a doutrina espírita não condena o carnaval. Na verdade, a doutrina espírita não condena nada. E aprofundando esse pensamento, podemos entender que, paralelamente, os carnavais da vida acontecem a todo dia, acontecem a todo momento. E porque justamente em um momento... Esse negócio está caindo aqui, rapaz, não sei o que é. Tá meio coisado. Eu sempre digo que essas coisas aí é quando aborda o tema carnaval, tudo tem de acontecer, viu? São os brincalhões. São os brincalhões de deixa aí. Deixa aí. Ainda bem que a gente não tá falando mal, né? Tem que estar preparado para ouvir, mas... Trajano. E aí, voltando aqui esse pensamento, temos que realmente ter uma reflexão profunda, principalmente no que você falou, né? O quanto somos manobrados durante essas festividades. Em que campos energéticos estamos adentrando? Será que estamos vulneráveis para participar e para adentrar em um ambiente que nos deixa mais vulnerável? Basta entender e certificar que é um momento em que realmente os excessos vão à tona. Que o culto ao sexo, à sensualidade, muitas vezes a drogadição, a violência, eles realmente estão predominando. Então, temos que colocar esse ponto. Talvez o ser humano não esteja sabendo lidar com o carnaval. Como eu já disse, a doutrina espírita ela não condena o carnaval. O que a gente vem aqui é dar um ponto de destaque a esses excessos da violência, dos exageros que são ali acometidos, da euforia que ali é empregada. Quantas vezes a gente vê tem a famosa depressão pós-carnaval? É muito fruto dessa invigilância. O ser humano vai a excesso sob a égide de que tem que extravasar, se divertir, e muitas vezes, como ocorre no dia a dia, a gente encontra nas festividades e na euforia regata. Mas aqui eu vou ter que ficar com a mão isso aqui, viu, Trajano? Porque o suporte hoje tá... rapaz, tá meio coisado mesmo, irmão. Eu vou deixar aqui. Como o pessoal fala, bota os livros de Kardec aí embaixo. Não, vou deixar aqui assim, ó. Vou deixar aqui. Viu? Aqui é melhor. Entendeu, meu amigo? Então, assim, partindo para essa questão, como você falou de Manuel Filomeno de Miranda, e tratando realmente aqui do que acontece no campo espiritual,
há realmente uma ambiência de baixo teor vibratório. Há realmente um sobrepujamento que possibilitam a ação de espíritos inferiores durante essa fragilidade psíquica do ser humano. Isso assim, nós não podemos negar. Agora, estamos na Terra, temos que aterrar. Estamos falando de um evento que movimenta, pelo menos no estado da Bahia, em Salvador, cerca de 2 bilhões de reais. Que move toda uma cadeia profissional. Particularmente, já moro aqui no circuito do carnaval, já tive a oportunidade de ir para vários carnavais e nunca me envolvi em nenhuma confusão ou fui acometido de alguma fatalidade. Talvez eu fosse com mais vigilância e sabendo, como um bom baiano a gente sempre diz, né? Olha, a gente tem que saber curtir. Então essas paixões, esses gozos, esses apelos sexuais que antecedem esses períodos momescos nos trazem essa aproximação com os dois planos, físicos e espirituais, né, onde há um deleite realmente dessas entidades mais, como é que eu posso dizer, mais infelizes nesse intercâmbio de fluidos energéticos. É como se estivesse se alimentando desses fluidos ora emanados. Ocorre que muitos portais também são abertos nesse período. Isso por uma própria lei de atração. Então, entidades que estão até então ali... Essa palavra que você usou aí é muito... Desculpe, Yuri. Essa palavra que você usou aí é muito importante, né? Os portais. Só ressaltar a importância dessa palavra aí, né? E quando a gente fala portais, os canais energéticos, os milhares de chakras, chakras principais, a gente daqui a pouco eu vou falar sobre mediunidade. Vai lá. Exatamente. E nessa perspectiva que, particularmente, chamo a atenção de que tudo tem que se dar dentro do equilíbrio. Tudo tem que se dar de acordo com o seu momento de vida. Às vezes você está no momento de vida que você não tem mais envergadura energética e psicológica para ir para tal densidade energética. Sob pena de você ficar, me desculpe, termo, lenhado no outro dia, sabe? Então, assim, voltando, a doutrina espírita não condena, eu não vi em nenhum ponto da codificação do Pentateuco até porque a doutrina espírita, como tem como um dos seus alicerces ou chaves principais a questão do livre-arbítrio, por si só não condena nada, né? Então, são essas questões, Trajano, que isso causa uma grande discussão entre os espíritas, entre os espiritualistas. E a partir do momento em que a gente condena algo, alguma coisa, a gente passa a entender, a não entender que todos nós estamos imersos em um plano, em um padrão vibratório. Todos nós estamos vibrando em painéis de equívocos, em painéis de seres ainda em evolução. Então, se eu condeno o carnaval, eu também preciso, por si só, eu preciso condenar outras coisas. Então, eu não acredito muito em condenações, sabe, amigo? Preciso condenar o Papai Noel, condenar o carnaval, dizer que isso é errado. Condenar, eu acredito que precisamos condenar o orgulho, a falta de amor,
que isso que tem levado a humanidade a fazer o que se faz. Porque muitas vezes são irmãos que estão se utilizando dessas vibrações como até uma forma de anestesiar as suas dores. E também temos que ter a empatia e a visão mais profunda de que um período onde muitas pessoas têm acesso ao seu dinheiro. Eu moro aqui no Morro do Gato e vejo quantos ambulantes ficam aqui, inclusive ajudo, sabe? Nesse carnaval passado, no ano passado, eu elegi 4 famílias e dei quentinha todos os dias. E a gente condena, né? Então, sob a minha visão de Yuri, entendo que existe sim essa a sutileza energética nesse período, onde os nossos chakras são bombardeados com todo tipo de vibração, e que se nós não tivermos vigilantes e se estivermos fragilizados, realmente podemos sofrer consequências gravíssimas após um evento desse. Sabe? Aí fica aquela questão. Fui engatilhado com uma frase aqui que eu vou ler daqui a pouco sobre. E isso cabe a cada um. Né? Cabe a cada um. Sob o ponto de vista de alguns outros ícones da doutrina espírita, a gente vai perceber que Emmanuel fala da própria festa momesca como onde eu não desdigo nada do que ele disse, né? Que realmente é um período onde as vibrações realmente se inferiorizam, o ser humano ele vai se confundindo com suas características instintivas e primitivas. Veste um alter ego, né? É um alter ego, e Chico Xavier ali pontua que nós deveríamos, nós espíritas, nos isentar desse tipo de evento e utilizar esse tempo para socorrer, para ajudar. E ele não está errado. Ele não está errado, ele está certo. Ele está certo. Então, se nós espíritas ficarmos acomodados só em julgar, eu já fui em palestra que eu fiquei envergonhado. O cara sentou o pau no carnaval. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, meu Deus do céu? Quer dizer... extremismo, né? Extremismo, sabe? Isso... Você sabe que tem um palestrante amigo nosso, que eu não vou dizer o nome dele, que já foi no dia de quinta-feira de carnaval, era o último dia de palestra antes do recesso, e ele foi lá de Fio Gigante. Você que sabe quem é, né? Eu já sei quem é essa figuraça aí, rapaz. Eu não vou citar o nome dele para dar processo, até porque ele é da área. Mas é uma figura que é admirável, é uma inspiração para mim de atitude, porque ele fez chocar realmente, porque o presidente da casa era muito linha militar, né? Essa linha mais dura. E quando eu não fui nesse dia, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, isso é a cara dele. Com uma forma assim de dizer, gente, é só uma fantasia, é só uma brincadeira, uma homenagem aqui ao Fio Gigante, só isso. E temos que também, Trajano, entender o nosso lado cultural, né? Nós somos baianos. Isso Medral que eu diga. Que gosta isso acontece com todos agora. Aqui fato por exemplo, teve uma pesquisa que dizia que de cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados. Né? Que desses mesmos 10 casais, posteriormente, 3 se transformam em adultério. Não estou falando mal do carnaval. Isso são pesquisas. E muitas vezes, toda essa transformação... Posso complementar? Sim. Eu já ouvi falar de uma que diz que 5% dos relacionamentos que começam nas baladas, geral, dão certo. Então, assim, isso são pesquisas para denegrir. E os que dão certo? Amor de carnaval. Então, assim, é muito delicado. Casos e casos. Eu, Yuri,
espírita convicto, não condeno. E é algo pessoal intransferível. Você vai se quiser. Assim como eu vou, se quiser, agora no Bom Preço comprar uma. Sabe? Então, assim, é o seu estado de espírito, né? Se você vai para qualquer tipo de evento, não só o carnaval, mas outro, e você mantém o seu status de equilíbrio e não se submete a coisas que você abomina no seu dia a dia, você pode ir. Porque muitas vezes você termina fazendo coisas em virtude daquela euforia, daquela permissividade e daquele anonimato que você abomina no dia a dia. E como Emmanuel diz, muitas vezes são coisas irreversíveis e que você vai carregar para o resto da vida. A saber, uma doença, a saber, talvez, uma agressão, a saber, cometimento de um crime, a saber, doenças sexualmente transmissíveis e outras tragédias que a gente vê no dia a dia. Eu, particularmente, trabalho diretamente com carnaval, né? Eu vejo alegria, mas também como vejo tristezas, vejo mortes, vejo agressões, né? Então, amigo, o que eu digo é que talvez, em virtude do que se tem, isso é uma opinião que eu criei agora, uma ideia que eu estou criando agora, talvez a humanidade, no seu processo de evolução, vai extirpar esse tipo de evento no decorrer da nossa eterização, da nossa evolução, sabe? E que muitas vezes tais formatações carnavalescas não abarcam mais a maneira de como o ser humano está se comportando. E a gente está vendo o que está vendo, né? E a gente olha aí, muitos carnavais hoje são indoor, né? Mais controlados, né? Em outros estados. A gente aqui ainda não se tem isso, né? Isso vai quebrar toda uma cultura do carnaval da Bahia. Os cariocas têm isso, né? Aquele carnaval da escola de samba, né? E aí aquilo, Trajano, o que é que você vê do carnaval, né? Para que você vai para o carnaval? Né? A gente vê carnavais aí de puras orgias sexuais, né? De puros excessos de drogadição. Projeção de vazios que você tem preenchendo com coisas fugazes, mal resolvidos. Eu queria pegar essa palavra sua eterização aí, trazer para um contexto até meio pangea espírita, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. E claro, a gente sabe que a distribuição dos continentes do mundo, sua população, suas migrações encarnatórias, reencarnatórias, elas têm um significado da missão do homem inteligente na Terra, né? E quando você falou de eterização aí, ajuda a explicar também, às vezes, que em muitos lugares, carnaval ou é uma data normal, ou é uma festinha simples, ou é um passeio em Veneza, ou nas ruas ali, marchinhas com crianças em São Paulo e Rio mesmo, Salvador também, no circuito Batatinha, né? Salvador aqui é um mapa mundi, né? Tem vários tipos de carnaval aqui dentro, né? Como você falou, indoor, outdoor. E essa eterização que você falou aí também explica que muitas vezes tem que os gringos, né? Muitas vezes estão acostumados com carnavais mais calmos. Eles, por falta de orientação, talvez, dos hotéis, dos guias turísticos, dos grupos deles, digamos assim, vão para, como eu já vi várias vezes, vão com uma certa inocência, acho que a palavra é essa, para a avenida. Tipo assim, vai com tudo, sem nenhuma preocupação com si, a pipoca do chiclete, nada contra o chiclete em harmonia. E como eu já vi casos aí, o cara chega arrebentado no posto de saúde só de cueca. Sozinho, né? Então vai muito além de uma questão de segurança pública e de saúde. É questão também de orientação e de falta de malícia. Todos meus amigos e irmãos que eu venho de outros lugares para cá, eu digo, ó, cuidado com isso, isso e isso. Ande assim, ande assado. Ande em grupos. Não aceite provocação. Vai ter muita gente aí querendo tal.
Não, enfim, eu gosto de pegar o gancho aí que você falou, das autoridades espíritas sobre o assunto, no catolicismo, na religião, no espiritismo, na Umbanda, no candomblé, o humano sempre tem os extremismos, que eu até brinco de uma palavra que eu até falei ontem brincando com você, dos xiitas, né, os curdos, que é aqueles extremistas. Aí vem a questão científica e técnica, gente. Quem é médium, por exemplo? Todos somos médiums. Eu sou um médium ostensivo. Eu trabalho numa casa espírita. Agora eu vou fazer que nem Vanderlei. Vou me direcionar aos espíritos trabalhadores pesados, mão na massa, né? Como todos, mas o pessoal de mediúnica. Eu tenho um ectoplasma que aflora. Eu vou pro carnaval, eu vou ser presa fácil. Entendeu? Então, assim, quem não sabe que é médium ainda e está se descobrindo, aflorando, fique na sua. Quem já é experiente, fique na sua, para curtir uma praia. Agora, ninguém, como você disse aí, pode julgar nem condenar ninguém. Só que você falou do espiritismo da Allan Kardec. De fato, o espiritismo não condena, não proíbe nada. Ele deixa com o livre-arbítrio e a consciência. Mas trazendo para o Brasil, eu estou aqui aberto comigo uma pesca, que você falou de Emmanuel, com muita propriedade. E eu achei aqui de André Luiz. Que não pode ser generalizado. Cada um que bota sua carapuça. André Luiz disse assim: o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, geral, né? Geral, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Ele não está falando aqui que é de Salvador, Rio, São Paulo, Recife. Mas no que tange é o que a gente está falando aqui. Essa invigilância e as questões mais pesadas. Os textos precisam ser interpretados. Não quer dizer que nenhum espírita deve ir. Você vai curtir com sua família, à distância, com cuidado, brinca, dança, volta para casa, evita bebida alcoólica. Isso é óbvio, gente. Depende de religião. Inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, no catolicismo é um pecado capital, né? Desregramento, ou seja, desobediência civil, fuga de regra, desordem, ou manifestações exteriores espetaculares. Olha a profundidade de André Luiz, que na última encarnação, nosso lar, Brasil, médico, tem essa visão. E acompanhou Chico, que você citou aí. Isso está no livro de Valdo Vieira, Psicografia, Conduta Espírita. Que a gente já falou aqui sobre política, e ele está falando aqui do que tange ao carnaval. Outro que eu peguei aqui, se você me permite, tem a ver também com como a gente está sintonizado. Com o que você falou aí da passagem do fugaz e as consequências dessa ressaca de carnaval. Que não é ressaca de bebida, é ressaca das energias deletérias que deixa você no chão. Principalmente quem é mata-borrão, esponja e que não sabe drenar essa mediunidade. Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão. Isso é entre dois mundos, né, Trajano? É entre dois mundos, exatamente. E uma última aqui, de Bezerra de Menezes. Só Bezerra de Menezes, nas fronteiras da loucura. Manuel Filomeno de Miranda. E Manuel Filomeno de Miranda. Bezerra de Menezes também diz, perdão, Manuel Filomeno de Miranda, mas tem a corroboração de Bezerra. O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras a carne nada vale. Carnaval, né? Mas trazendo para o português com o trocadilho, ficou a carne, uma brincadeira, a carne nada vale. Ou seja, a fragilidade da matéria. Necessidade de descarregarem-se das tensões e recalques, segundo alguns estudiosos, aí vai para você, do comportamento e da psique. Ou seja, passa pela mente vazios, fugas, e a gente vira marionete. Trajano, volta a repetir. Você está dizendo que o carnaval não presta? Eu falei, não, gente, o que não presta é como você vai. Não aceitar provocação. Yuri, eu já tive gente que desde adolescente, antes de falar de espiritismo, eu fugia de gente confusenta. Quando eu ia uma turma com meu irmão mais velho, eu ia na galera, tinha um brigão, ele lá do outro lado da rua e eu cá. E meu irmão também é da paz. Meu irmão dizia, se você arrumar uma confusão, você fica lá, eu cá.
Você apanha sozinho, porque eu não vou lhe ajudar. Sabe o que esse cara saía quando tomava, vou falar aqui, cachaça? Ele saía tão armado qual é a coisa mais normal no carnaval, Yuri? Uma festa cheia, aglomerada, não é a gente se bater? É. As pessoas trombavam nele, ele já queria quebrar a garrafa naquela época de vidro, quebrava no chão e queria enfiar. Aí meu irmão disse, espera aí, amigo, comigo você não vai dar não. A procurar sozinho uma dessa sintonia. Meu irmão, que não é espírita nem nada, hoje ele é. Mas ele dizia que tá fora, eu ficava assustado com isso. Gente, a coisa mais normal no carnaval é tomar pisão de pé, empurrão, tudo. Se você não vai para um lugar desse, você não quer que ninguém encoste em você, não vá. Agora, quando a gente sai de casa, alimentação saudável, equilibrada, muita hidratação, gente, vai ter gente provocando você. Você sai em casal, vai ter provocação. São marionetes, invigilantes, vulneráveis, que estão sendo usados para atingir você. Então, eu não gosto de um tipo de extremismo dizer assim, eu mesmo, Yuri, eu comecei a ficar complexado, vou desabafo aqui. Quando eu comecei a trabalhar com passe, e olha que eu morava no meio do furacão na Barra, viu, Afonso Celso. Eu começava a ficar de longe, eu ficava começando com aquela noia, meu Deus, eu sou passista, vão me ver aqui, olha aquele cara que dá passe. Eu ficava assim, porra, desculpa um palavrão, eu não posso tomar cervejinha de leve com minha namorada porque eu sou passista. Peraí, gente, eu não entro nessa onda não. Quem quiser que não fale mais comigo, mas eu não entro nessa. Graças a Deus eu tenho amigos espíritas que são, como você, tranquilos. Mas a maioria aí, ó, você vai trabalhar, você é trabalhador. Uma vez eu saí de uma palestra, me chamaram para comer uma pizza e o cara me ofereceu uma cerveja. A pessoa estava na plateia, me encontrou, ficou olhando assim para mim, ó. Me julgando só para olhar. Como que diz assim, ó, fez a palestra tomando cerveja. Eu não fiz voto de castidade e nem de abstinência não, gente. Agora, o que eu não faço é promiscuidade, embriaguez, não uso drogas. Eu sou aqui, a minha cara tapa na live, eu sou o que eu sou. Quem quiser gosta de mim, eu sou. Entendeu? Na verdade, Trajano, desculpa, eu sou responsável. Quando eu ia trabalhar, me isolava, não me isentava, eu não ia começar papel, feijoada, para depois, como o Jacob Melo diz, mudar parte. Eu tinha responsabilidade. Na verdade, assim, eu tenho a seguinte questão. Quanto mais você se aprofunda dentro do estudo, e principalmente faz com que esse estudo ele desenvolva a sua sabedoria, você se torna menos juiz dos outros, né? Você se torna mais tolerante para com as imperfeições do planeta, das pessoas, e isso te, lhe dando uma condição de ser falível, né? Fazendo com que cada um no seu tempo e mais profundamente entendendo que cada um tem suas qualidades ou defeitos. Então, muitas vezes eu tenho presenciado isso. Certa feita eu tive um bate-papo assim, meio ruim com uma pessoa que não comia carne e condenava a todos que comiam ao ponto dele se achar o perfeito. E de porco que evolui, atrasa. Não, é isso. Então, assim, ele se apegava àquele fato de ele não comer carne para se achar superior aos outros, né? Em todas as discussões ele colocava isso. Mas você via que realmente é um ser humano muito egoísta. Então era vegetariano. Arrogante. Então, assim, eu não me convenço muito desses jargões, dessas proibições vindas das religiões feitas mediante a teoria do pecado, para aprisionar as massas, para que elas seguissem os seus preceitos, né? Então, acredito muito nessa questão do respeito ao outro. Do respeito ao outro. Então, hoje, particularmente, tenho muito contato com amigos ateus, inclusive os meus melhores amigos, uns de uma linha política, outros de outra, uns que fazem isso ou aquilo, mas são os que primeiramente estão, quando eu faço campanhas, eu sempre digo isso, são os que mais anonimamente chegam ali para fazer doações, para amparar os mais necessitados. Ontem mesmo eu estava programando com um amigo, que ele é médico, para que a gente pudesse tirar uma manhã para que ele atendesse em um lugar específico que eu vou indicar.
E ele é ateu. Então, a gente, nesse processo, Trajano, tem se preocupado muito em condenar, sabe? E olhar a vida alheia. E pouco encontramos tempo para olhar a nossa. Né? E isso não é legal. Longe de Yuri querer condenar quem vai para carnaval, quem vai para rave. Pelo contrário, você tá bem? Vá se divertir, rapaz. Agora, veja se você vai se divertir, né? Porque se você amanhecer lenhado no outro dia, o problema é seu. Então, assim, o carnaval não deve ser rejeitado simplesmente, sabe, Trajano? Mas vivenciado com o mínimo de responsabilidade e de bom senso. Né? Aquilo que não é bom nos outros, aquilo que não está sendo bom para você, muitas vezes está sendo bom para o outro. E a gente, às vezes, se incrementa de uma pseudo-sabedoria espiritualista, e às vezes de uma falsa sabedoria espiritualista e espírita, querendo condenar tudo e a todos que não se comportam de acordo com o que diz a pergunta 313 do Livro dos Espíritos. Para com isso, gente. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espírito, a gente vai encontrar lá o homem de bem. E no final está bem claro. Aquele que se esforça para melhorar as suas más inclinações, esse sim está seguindo o caminho. Então, Trajano, eu fujo muito de seres que já se dizem perfeitos, sabe? Eu adoro os falíveis. Eu adoro o ser humano que chora. Eu adoro o ser humano que pede desculpa, né, gigante? Eu também. Eu com o tempo, eu não era assim não, com o tempo eu fui muito melhorando isso também. Hoje em dia eu também choro, peço perdão, desculpa. Assim, se eu tiver certeza que eu estou certo, ainda assim, uma certa flexibilidade, eu sou solidário, eu procuro ao máximo ser empático. Entendeu? Assim, o que André Luiz, não. Eu sei que você também é assim. O André Luiz tem uma frase bem interessante, né? Ele diz assim, acerca do carnaval, né? Examina se a tua alegria de hoje será também tua alegria de amanhã, né? Então, assim, eu não só é pro carnaval, mas é pro dia a dia. Quantas vezes as pessoas sentam aí e tomam todas, e aí alguém tá pagando o boleto delas, alguém paga meu boleto, né? Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Agora, é uma questão íntima de cada um. A sua alegria de hoje será também a sua alegria de amanhã? Então, isso é muito de nós para conosco. Isso é uma coisa muito, particularmente, nos últimos carnavais, no ano retrasado, eu passei o meu carnaval todo na mansão do caminho. Porque eu trabalho de uma forma muito cansativa e no meu descanso eu queria ir para lá, me reenergizar. Então, naquele meu momento, eu não era interessante eu estar envolvido em determinadas energias. Nesse ano passado, eu fui ver uns amigos aqui na Marinha, no Clube da Naval. E foi ótimo. Depois fui para casa, em paz. Né? Fui um dia. Então, assim, isso a gente tem que entender que não é a carne que é fraca. Sabe? Não é a carne que vai determinar as nossas atitudes. É a mente. É a mente. E o nosso espírito, que sim, que é imperfeito. É. E se deixa arrastar por más tendências ou por más paixões. É isso que nós devemos ter por vigilância. Sabe? Porque todo carnaval há uma guerra energética. Entre o bem e o mal. Basta ver que muitos centros espíritas, principalmente os próximos aqui do centro da cidade, aqui na faixa de orla, são usados como hospitais para purificar, para socorrer e para... eles trabalham incessantemente para, digamos que seja um passe nos circuitos. Um passe coletivo para que as energias elas se dissipem. Porque ali há toda uma psicosfera densa, né? De muitas vezes o excesso de álcool, de violência. Agora, perceba. Você já percebeu que no próprio carnaval existe o carnaval e os carnavais? E aí quando você vai numa corda de Saulo,
né? No trio de Saulo, de Armandinho, de Alavonte. Você percebe a vibração, né? Então, assim, existe carnaval e carnavais. Carnavais e carnavais. E aí aquela questão, né? Se todos brincassem de uma forma sadia, nós não teríamos essa questão, né? E aí a gente se conecta com o que Paulo disse, né? O apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Se eu percebo que eu estou fragilizado, como eu estava, né? Aí eu fui ali pro Jardim Amação ali, tomar uma massagem, fui correr na orla, depois fui dormir, né? Eu optei por aquilo. Mas se a pessoa também não quer curtir, quer pegar um Vila Mix, um Camaleão, um Bel, que eu adoro, inclusive, né? Olodum, por que não? Agora é aquela questão. Canário, Fantasmão, La Fúria, nada contra aquilo, gente. É liberdade. Vá. Agora vá desprovido de preconcepção, preconceito e se cuide, só isso. Não abre espaço, brechas para atrair coisas ruins, fisicamente, espiritualmente. Agora, gosto, né? Yuri, não se discute. Uma vez que a gente está falando aqui sobre energia, pensamento, eu falei numa boa no Centro Espírita. A música mais perfeita que existe é a clássica, é a orquestra, porque ela é limpa, ela é harmônica. Ah, mas isso eu estou ofendendo quem gosta de rock? Eu gosto de rock, eu gosto de samba, eu gosto de partido alto, eu gosto de MPB. Agora, nessa pesquisa que foi feita por um japonês sobre moléculas, ele expôs a música de Beethoven e expôs a um rock metaleiro. Nada contra, pelo amor de Deus, quem gosta de metal. Mas as ondas provocaram um enegrecimento das moléculas. Não sou eu que estou dizendo isso. É a ciência. Ciência, é. Aí você pensa que seu corpo é feito com 70% de água. Trajano, então vou deixar de ouvir rock and roll que eu amo. Não estou dizendo isso, gente. Eu estou dizendo apenas que tudo que é feito exageradamente faz mal. Então as energias deletérias do carnaval, nas regiões do mal, Manuel Filomeno Miranda falou, que Yuri está falando, a gente tem que estar com uma atenção redobrada e triplicada. Na hora de pegar o táxi e Uber ir para casa, gente, vai em galera, vai para um lugar seguro. Não, eu estou protegido com aquele fanatismo, Deus está comigo e nada vai me acontecer. Não é bem assim. Yuri sabe, eu sei, Yuri sabe um caso aí que eu não vou citar aqui agora. Quantos casos a gente estava voltando sozinho para casa e do nada um elemento parou na frente e deu um murro no rosto e bateu a cabeça no chão e não desencarnou. Aí você pergunta, por quê? Vou falar, foi aquele caso da Graça. Um dos 1000 que eu fiquei estarrecidos. Do nada, o cara não disse uma palavra. Quando foi resgatar o histórico do elemento, ele tinha tomado um murro em Ondina. Tava com raiva. Foi descontando um outro que não tinha nada a ver, que estava voltando para casa. Aí quando você vai ver as circunstâncias, o menino não era nem morador, gente. Eu me emociono, eu me irrito ao mesmo tempo, porque o menino estava de passagem aqui em Salvador. Eu ia curtindo uma boa, Trajano, mas ele queria subir em galera. Gente, ele estava na pureza, voltando para casa, e aparece, mas alguém vai dizer, é determinismo. Não, gente, é como o Yuri falou, é um conjunto de energias que nenhum espírita pode apontar o dedo e dizer, era para ser o dia dele. Não. Não é que era para ser o dia dele. Não existe seu destino pronto, não. Foi o livre-arbítrio equivocado e monstruoso de um elemento, certo? Uma linguagem bem judicial, de um elemento da polícia, eu falo bem assim mesmo, que não teve a hombridade de sei lá, revidar ou resolver lá onde ele foi agredido e descontou um menino de família que veio a desencarnar abruptamente, covardia pura, como outros casos aí, Yuri, que a gente conhece. Mas enfim, desculpe me alongar demais. Eu comecei um pouquinho antes, 7 horas aqui, estou falando muito também. Emmanuel disse isso aí que você falou, né? Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura, versus graus, né? Da generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Emmanuel não está vetando nem proibindo, mas ele está disparando um alerta
de cuidados, gente. Não só para carnaval, não. Né, Yuri? Baladas, festas clandestinas que o pessoal está fazendo na teimosia aí, no negacionismo, temando com a segurança pública, temando com a SEDU, temando com as orientações do OMS. Gente, vamos ficar quieto. Para que ano que vem a gente possa curtir dobrado. Então, vamos ter responsabilidade coletiva e social, os números estão altos. Então, a gente não precisa mostrar essa valentia, a gente está com problema de falta de vacina. Vamos pensar no próximo. O secretário Fábio Vilas Boas, eu senti que ele falou em tom de desabafo. Ele falou assim, hoje os leitos estão aí estourados por causa desse pessoal que está insistindo na teimosia e o coletivo está pagando o preço. Vale a pena, gente, segurar a onda um pouquinho. Não é carnaval não, carnaval deu uma pausa. E a gente está aqui para isso, para fazer refletir, né, Yuri? Nosso tempo está um pouco estourado, o assunto é longo, vai ter o Evangelho daqui a pouco. E aí vamos fazer as considerações finais. Mas mais uma vez, obrigado aí pela sua bendita surpresa. Você é sempre bem-vindo aqui com a gente. Para mim é um prazer estar aqui e todos que estão presentes aí, né, puderam conosco aqui refletir sobre esse tema. Aqui, eu não estou lhe ouvindo, não sei porquê. Com todos que puderam. Tá mudo. Me ouvindo? Tá me ouvindo? Vai sumir. Você tá me ouvindo? Oi, 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 oi. Eu não lhe ouço. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Espiritismo na Austrália. Tem alguém da Austrália aí nos ouvindo. Veca, Michele, estão ouvindo? Eu não lhe ouço. Anusa. Deixa eu ajeitar aqui, tirar meu Bluetooth. Mas é isso. Então a reflexão que eu faço é essa aí, né? Que... Yuri, você me ouve? Eu não lhe ouço. Na verdade é isso. Zay tá ouvindo os dois. Yuri, pode falar aí. Zay tá ouvindo. Vamos fazer as considerações finais, que eu não estou lhe ouvindo, não. O importante em qualquer circunstância da vida, além de carnaval ou qualquer outro momento, é sempre mantermos esse processo de oração e vigilância. Principalmente nesse momento onde dessa perturbação humana. Então, não é o carnaval ou qualquer outro evento que vai Bem, eu não estou lhe ouvindo, estou sem retorno. Mas assim, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Bem, peraí. Pra mim, eu tô igual a Ayala naquele dia. O som sumiu pra mim aqui. Mas, da minha parte aqui, boa noite, obrigado. Quando você quiser encerrar aí, dá um sinal, viu? Faça assim pra gente encerrar. É isso, gente. Então, de todo esse processo que a gente vem falando sobre o carnaval, é que, ao invés de termos esse discurso de condenar, seria melhor nos incrementarmos de uma postura de orientar, para que as pessoas vão com alegria, vão desarmadas. É isso que a humanidade está precisando, de acolhimento, de afetividade. Então nós espíritas temos esse papel. Tá? Nós espíritas temos que fazer valer a compreensão profunda do livre-arbítrio, não só para mim, mas para todas as pessoas. E como eu já disse do apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, boa noite a todos. A todos. Fiquei surdo aqui de Yuri, mas o bom é que vocês estão ouvindo. E a ideia de hoje, Yuri, teve uma questão de agenda. O Papo Reto, com esse nome, ficou adiado.
Mas o importante é que a gente fez uma introdução de 20 minutos aí, Yuri escorreu perfeitamente. Esse assunto é muito vasto, mas agradeço a participação de vocês, que agora a gente, né, Yuri, fazer que nem carnaval, partiu o evangelho. Olha, esse evangelho sagrado aí das 20h30. E fiquem Tchau, com irmão. Deus. Tchau, gente. Tchau, Obrigado tchau. aí por escutando. Nada.